Quero agradecer primeiramente a Deus e à igreja pela oportunidade de estar mais uma vez trazendo a mensagem da palavra de Deus, né? Agradecer também mais uma vez ao evangelista Gilvan, na presença da igreja, pela visita que nos fez no domingo passado, né? Realizou nossa primeira ceia, que nós estávamos com 10 meses que não ceiava. O irmão André e a Rafaela ainda não tinham ceiado depois que está fazendo parte da nossa igreja. Estava com 1 ano e meio, né, irmão, mais ou menos. E foi uma bênção a mensagem do irmão e falou aos nossos corações, né? E é ali, irmãos, em Redenção que nós temos iniciado um trabalho para o Senhor, né? Estamos perseverando pelas famílias, cremos que o Senhor vai fazer mais milagre na vida daquelas pessoas, né? Foi nos dado hoje um desafio de trazermos a mensagem da palavra de Deus, a mensagem textual, em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Quem puder abrir a sua Bíblia e ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. E o pastor tinha feito uma agenda, né? E eu só pregaria no próximo mês. Mas ontem ele ligou, mandou uma mensagem, né? E eu não tinha ainda preparado a mensagem e realmente fui trabalhar na mensagem. Eu disse, o Senhor está me chamando e eu vou. O soldado não pode ficar no quartel, né? Tem que pregar, tem que servir. Todos acharam? Miqueias capítulo 6, verso 8. E diz assim a palavra do Senhor: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Oremos. Soberano e eterno Pai, queremos te render graças nessa noite, Senhor Deus, e te pedir agora, ó Pai, a tua bênção, para que eu possa entregar a tua mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa usar este pequeno servo, ó Pai, para falar ao teu povo, aos teus filhos, ó Deus amado. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Então, irmãos, eu quero fazer algumas considerações no nosso texto aqui, né? Miqueias, ele era contemporâneo de Oséias e Isaías. Ele viveu na mesma época de ambos os profetas, em que Oséias pregava no norte, no reino do norte, e Isaías era um profeta do reino do sul. Isaías pregava mais para os nobres, ele era um profeta palaciando, né? E Miqueias pregava para o povo, né? Entre o povo do sul. Ele era também profeta do reino do sul. Mas a sua mensagem, ela é dirigida também para o reino do norte também, Israel de uma forma completa, né? A época aqui é o ano 750 ao ano 700, né? Que o profeta viveu antes de Cristo. E nesse período, Israel estava vivendo uma vida pecaminosa diante de Deus, com idolatria, prostituição, vida de religiosidade, né? E também de opressão de parte de líderes para com o povo de Deus. Também, amados, o povo estava tendo uma vida de hipocrisia, né, diante de Deus. Na realidade, era isso que estava acontecendo nesses dois reinos, né? E no capítulo 6 aqui, verso 8, esse verso é um verso chave, né, do livro de Miqueias. Deus chama o povo para praticar uma verdadeira vida espiritual que agradasse a Deus e recebessem suas bênçãos do Senhor, né? E isso que
Miqueias desenvolve aqui nesse versículo ele começa e faz uma pergunta, e ele diz assim: ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti? E 3 coisas importantes ele fala aqui que Deus quer, que Deus chama o seu povo para fazer. Primeiro, praticar a justiça de Deus. Segundo, amar a benignidade. E terceira, andar com humildade para com Deus. Os judeus, estavam sacrificando tudo, menos essas 3 coisas importantes que estavam fazendo, né? Eles queriam ter vida religiosa perante Deus, mas negando a justiça de Deus, né, a benignidade e a humildade perante o Senhor. Agradar a Deus não é simplesmente ter uma vida exterior de religiosidade, de sacrifícios, mas uma vida espiritual, interior de obediência ao Senhor Deus. E 3 perguntas eu quero lhe fazer, né, nesta noite. Eu trouxe para os irmãos, em cima dessas 3 coisas que eu citei: a prática da justiça, amar a benignidade e humildade para com Deus. E a primeira pergunta é: você tem praticado a justiça de Deus em sua vida? Essa é a primeira pergunta que eu faço nessa noite. Se nós temos praticado a justiça de Deus em nossas vidas. E praticar a justiça de Deus, a primeira coisa é amar a Deus em obediência. Nós vemos que quando Jesus, ele é perguntado pelo primeiro e grande mandamento, Mateus 22, 37 e 38, quem puder abrir lá, vamos fazer esta leitura. Mateus 22, 37 e 38. Jesus vai falar do grande mandamento, que é amar a Deus com toda a nossa vida, né? Com todo o nosso ser. E diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, que praticar a justiça de Deus, eu creio que é isso, nós amarmos ao Senhor com todo o nosso ser, né? Segunda coisa que eu coloquei é de que os sacrifícios, né, eles não substituem a obediência à justiça de Deus. O sacrifício não substitui a obediência à justiça de Deus. É possível ter vida religiosa fazendo sacrifício e desobedecendo à prática da justiça de Deus. Talvez os judeus queriam substituir a obediência da prática da justiça de Deus pelos sacrifícios. Nós vemos no verso 6 de Miqueias e verso 7, quando o profeta, ele vai falar, ele diz assim, lá no nosso texto, no contexto, Miqueias fala assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeites? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Então, que os judeus, eles estavam praticando isso, uma vida exterior religiosa, mas negando a justiça do Senhor. E Deus não recebe o sacrifício sem a obediência. Nós temos um exemplo de Saul, né?
quando Deus o manda exterminar os amalequitas, e Saul, ele foi para destruir os amalequitas, mas ele cumpriu só uma parte da ordem do Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor. Então que 1 Samuel 15, 22, né? Eu vou ler esse texto. 1 Samuel 15, 22, todos conhecem esse texto de Saul, quando Deus o manda para destruir os amalequitas. E Saul, nós sabemos que ele trouxe parte daqueles animais, não foi para sacrificar ao Senhor. E vamos ler aqui, nós vamos ver o que Samuel vai falar para Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Talvez isso também estaria acontecendo com os judeus, né? Talvez isso também possa acontecer em nossas vidas hoje, se nós não tomarmos o cuidado, né? Sabemos que Jesus, Mateus 5, 23, 24, quando ele fala lá sobre nós levarmos os nossos sacrifícios, a oferta ao Senhor, ao altar do Senhor, como nossas devoluções de dízimo e oferta, se nós não estivermos praticando a justiça de Deus em nossas vidas, Deus não recebe, Deus manda nós nos consertarmos. Então, que em Mateus 5, 23 e 24, Jesus, ele fala assim, ele diz: porque se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, que Deus quer que nós façamos sacrifícios, Ele quer, mas que nós façamos o sacrifício ao Senhor, mas primeiramente a sua justiça, primeiramente obedecendo ao Senhor. A segunda pergunta é: você tem amado a benignidade de Deus? A primeira é se você tem praticado a justiça de Deus. A segunda é se você tem amado a benignidade de Deus. E a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós, que nós temos que amar a benignidade de Deus, é porque é um caráter moral de Deus. A benignidade, ela é um caráter moral da divindade de Deus, né? De Deus. Lucas 6, 35, Jesus vai falar isso para nós. Por que que nós temos que amar a benignidade? Porque ela é um caráter de Deus. Lucas 6, 35 diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno. Diz que Deus é benigno, até para com os ingratos e maus. Será que nós temos sido benignos como Deus, para com nossos irmãos, para com o nosso próximo, né? Segunda coisa é que nós temos que amar a benignidade, é porque ela é uma característica do amor. A benignidade é uma característica do amor. E esse amor é o amor de Deus. 1 Coríntios 13, 4. 1 Coríntios 13, 4. Diz: o amor é sofredor.
o amor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Então, o amor, amados, ele nunca busca seus próprios interesses. Se nós temos a benignidade de Deus, nós nos preocupamos com os nossos irmãos, com o próximo. O irmão Gilvan, domingo, pregou, né? A pregação do Evangelho de Gilvan foi, nem ele disse, tremenda, né? E foi mesmo tremenda. Ele trouxe 4 pontos, ele fez 4 aplicações em 1 Coríntios 11. A primeira foi que nós temos que olhar para o passado, não foi, irmão? Para a morte de Jesus. O segundo, que nós temos que olhar para o futuro, porque ele vai voltar, Jesus. O terceiro, olhar para o nosso coração. E o quarto, amados, que é o que eu quero chamar a atenção, que nós temos que olhar ao nosso arredor, aos nossos irmãos, ao nosso próximo, como está a vida deles, né? Se nós temos essa sensibilidade de um amor benigno. Terceira coisa, desse nosso segundo ponto, que temos que amar a benignidade de Deus, é porque é uma característica do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, está lá. A benignidade, ela é uma característica do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o que nos chama a atenção aqui é que se você não é benigno, se você não ama a benignidade, você não é filho de Deus. Porque a benignidade, ela é um fruto do Espírito. A terceira pergunta e última, né? É se você tem andado com humildade para com Deus. A primeira foi igual o irmão Gilvan, né? Repetindo, né, Gilvan? Nós memorizamos tudo, viu? Foi muito boa a pregação do irmão. A primeira foi se você pratica a justiça. A segunda, se você ama a benignidade. A terceira, se você tem andado com humildade para com Deus. Andar com humildade para com Deus é reconhecer que Jesus também, ele é humilde. Jesus é humilde. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus tratava os pobres. Jesus, ele ama todos. Mateus 11:28. Jesus, vamos ler lá. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele tem humildade. Nós também temos que ser humildes para com todos. Segunda coisa que nós temos que andar em humildade com Deus é reconhecer nossas deficiências. Quem tem humildade reconhece que nós somos falhos, que nós precisamos aprender. Quem não tem humildade, nós somos salvos porque nós tivemos humildade. A salvação é só para quem tem humildade. E Êxodo 4, nós temos aqui um exemplo, eu tirei de humildade. Êxodo 4:10,
quando Deus chama Moisés para o servir naquela missão do Egito, e Moisés, ele reconhece que ele tinha uma deficiência, né? E ele foi humilde, e ele disse assim: então disse Moisés ao Senhor, Êxodo 4:10, ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de língua. Então disse o Senhor a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Então Moisés reconhece a sua deficiência, e ele clama ao Senhor. Então a nossa humildade, nós temos que muitas vezes nos falta humildade no nosso treinamento também ministerial, para nós que somos seminaristas. Eu também tenho uma deficiência. Hoje eu estou até melhor, mas eu fico muito nervoso quando eu vou pregar. Mas essa mensagem trabalhou meu coração, viu, pastor? Porque eu reconheço, tive humildade de reconhecer. Eu disse: Senhor, eu fico nervoso quando às vezes vou pregar. Eu sei que estou sendo avaliado em treinamento, mas o Senhor disse o que para mim? Foi eu que fiz os nervos, né? Foi eu que fiz a mente. Então, eu colocarei palavras na tua boca, eu te ensinarei por meio da minha palavra. É isso que Deus falou no meu coração. Então, o que nós ter humildade também é isso, amados. Nós reconhecer que nós precisamos, né, de clamar ao Senhor nas nossas deficiências também. A terceira coisa é conhecer, né? A terceira coisa desse terceiro ponto é conhecer os irmãos superiores a si mesmo. Filipenses 2:3, nós temos que ter humildade na igreja e reconhecer, né, a cada um dos crentes, do pastor ao porteiro, olhar para o irmão e considerá-los superiores a si mesmo. Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Assim como você deseja ser considerado, considere os outros também. Quarta coisa é chegarmos sempre, quem tem humildade, é chegarmos sempre com humildade perante Jesus. Temos que ter humildade quando nos chegamos a Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus para orarmos ao Senhor, para pedir ao Senhor alguma coisa, para clamar ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor nas nossas aflições, nós também temos que ter humildade, não é só chegar e pedir de uma vez, temos que ser humildes. E eu coloquei aqui um exemplo de uma mulher, tem muita mulher aqui hoje, né? Uma mulher que foi humilde quando ela clamou ao Senhor. Temos um exemplo de uma fé da mulher cananeia. Mateus 15, 22 a 27. Mateus 15, 22 a 27, nós temos aqui um exemplo de uma mulher que foi humilde quando ela clamou, pediu por socorro ao Senhor. E disse assim a palavra do Senhor: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então os discípulos não estavam tendo a humildade que aquela mulher estava tendo, né? E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela, a mulher,
o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela insistiu ainda na sua humildade, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então que aquela mulher chegou ao Senhor Jesus com humildade, clamando ao Senhor, pedindo socorro. Também vimos uma grande lição aqui para quem não é crente. Para chegar ao Senhor Jesus, também tem que se chegar com humildade para aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, amados, para concluir o nosso estudo, conclusão, a vida espiritual com Deus começa no interior do homem, resplandece no exterior, né? Os sacrifícios, eles são um resultado da nossa vida interior com o Senhor, né? Não podemos achar que nossos sacrifícios exteriores, né, podem substituir a justiça, a benignidade e a humildade, que é verdadeiros sacrifícios ao Senhor. É isso que nós vemos aqui, que o Senhor chama ao seu povo e nos chama também a fazer ou a continuar a fazendo estas três coisas, né? Que tenhamos uma vida espiritual para com Deus, praticando a justiça, amando a benignidade e andando em humildade para com Deus. Isso são sacrifícios de uma vida espiritual interior para com Deus. Aí sim nós vamos praticar o nosso exterior perante as pessoas, perante Deus. Amém? Então vamos orar, né, ao Senhor, agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, né? Quero agradecer a todos. Oremos. Soberano e eterno Pai, quero te render graças ao Senhor Deus por o Senhor Deus ter tido misericórdia de mim, Senhor, de ter aceitado esse desafio, Senhor Deus, de fazer esta mensagem ontem à noite até hoje, ó Pai. E que o Senhor Deus, ó Deus amado, é quem é digno de toda a honra e toda a glória. Nós somos só instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor Deus abençoe, Deus, cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos pela tua palavra e pelo estudo, Senhor Deus. Amém. Obrigado, irmãos.